Alô, meus amigos, eu saúdo a todos com a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos hoje começando a série das bem-aventuranças do Evangelho de São Mateus. Nós hoje vamos começar com a primeira bem-aventurança. Antes, porém, quero lembrar que esta série tem a colaboração e o patrocínio do nosso amigo Mauricinho, da empresa JM, cujo telefone para contato é 16 991 5259 27. A JM trabalha com produtos naturais e integrais. Então, é essa empresa que está patrocinando essa série. Inclusive, nós vamos brindar as pessoas, o primeiro colocado da cidade de São Carlos. Nós vamos dar aí uma cesta de produtos naturais e integrais, correto? A segunda pessoa mais colocada vai ser aquela que vai receber um brinde, que é um livro. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. É O Grande Conflito. Deixa eu me recapitular então. O critério para ganhar o brinde é para você me mandar um Oi, Walter Silva. Só isso. Oi, Walter Silva. Então, quanto mais Oi, Walter Silva você mandar, você vai ser classificado para ganhar em primeiro lugar ou segundo lugar. Lembrando que o primeiro lugar do cômputo geral será para São Carlos. E o segundo lugar do cômputo geral será para a cidade, para outra cidade da nossa região. Então, o segundo colocado, que vai ser o primeiro colocado, então, das cidades vizinhas, vai levar um livro, O Grande Conflito, e um outro que eu tenho lá em casa. São livros novos. E o primeiro vai levar, então, uma cesta dada pela empresa JM, Produtos Naturais e Integrais. Então, dito isso, meus amigos, eu queria pedir a permissão de vocês para elevar uma prece a Deus. Ok? Uma prece a Deus. Vamos curvar a fronte, porque para estudar a palavra de Deus, nós precisamos pedir a sua bênção. Então, vamos lá. Pai querido, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, em permitir que nós, juntos, eu e os meus irmãos, os meus amigos, possamos juntos refletir nas bem-aventuranças do livro de Mateus. Pedimos, Pai Santo, essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Amém. Então vamos lá abaixar um pouquinho aqui o áudio, não é? Para que possamos... Ok. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Quem tiver a Bíblia em casa poderá acompanhar conosco. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Diz o seguinte, olha: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildes de espíritos, meus amigos queridos, são aqueles que entendem que a salvação não se dá pela sua própria iniciativa. Não é assim que se dá a salvação. Outra coisa, humildes é aquela pessoa que entende que ele depende, do sangue expiatório de Cristo para receber a salvação. Então, essa pessoa, ela é bem-aventurada, porque, fala aqui, porque dela é o reino do céu. Ou seja, essa pessoa vai poder entrar nos céus, ou seja, poder entrar no paraíso restaurado de Deus, que eu creio que vai ser mais bonito assim. Então, deixa aí o seu like,
se inscreva no canal, correto? Compartilhe, então deixar o like é muito importante, se inscrever também é muito importante e também compartilhar. E deixa aí, então o critério para ganhar o brinde é Oi Walter Silva, só isso, combinado assim? Aí nós vamos, ao longo da série, nós vamos recapitulando um pouquinho, certo? Então, segundo texto aqui, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino do céu, humildes de espírito. Então, vamos para Atos capítulo 4, verso 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12. Vamos ver aqui o que Pedro disse, né? Ou que os apóstolos disseram ali diante das autoridades que tentaram impedir que eles pregassem o Evangelho, que eles ensinassem no nome de Cristo. Olha só o que diz aqui, olha. Atos dos Apóstolos, se quiser marcar aí a passagem, pode marcar. Atos capítulo 4, verso 12, diz o seguinte, olha. E não há salvação em nenhum outro, porque embaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, que nome é esse? É o nome de Cristo, que eles estavam pregando ali, né? O povo do Sinédrio, as pessoas queriam prender todos aqueles que falavam em nome de Cristo. E eles se opuseram e queriam que eles parassem, né? Mas aqui eles falaram, olha, não há salvação em nenhum outro nome a não ser no nome de Cristo. O preço da sua salvação, meu querido, e também da minha salvação, foi muito caro. Foi muito caro. Vamos ver o que diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta. Primeira de Pedro. Vamos ver ali, 1 de Pedro, está para frente de Tiago. A gente começa a perder o jeito, né, de manusear a Bíblia. 1 de Pedro 1, 18, 19. Fala assim, olha só o que diz aqui, olha. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso vil procedimento que vossos pais vos legaram. Olha só, não foi com preço de ouro e de prata, porque isso é um metal vil, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, e eu acrescento o nosso Senhor. Então a sua salvação, a minha salvação, amigo, ela custou muito caro. O céu deu o que é de mais precioso para nós. O que é de mais precioso. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De tal maneira, quer dizer, sem igual, não há explicação plausível para descrever a amplitude, né, do amor de Deus que foi revelado no seu Filho, que deu a sua vida na cruz do Calvário, verteu o seu sangue. Isso foi em nosso lugar, querido. Jesus Cristo não foi um mártir como Luther King, que morreu por uma causa, não é, contra os preconceitos raciais na América do Norte, ou como Tiradentes, que lutou ali contra os portugueses no que diz respeito à cobrança de impostos, queria libertar o Brasil de Portugal. Não, Cristo não foi um mártir. Ele não foi um mártir. Ele morreu vicariamente, ou seja, no meu lugar e no seu lugar, para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna que Ele tem. E a salvação?
E a salvação, embora custou muito, muito, ela é de graça. Mas como? Se a salvação custou muito, mas é de graça? Vamos ver o que fala lá em Efésios capítulo 2, verso 8. Vamos lá. Efésios capítulo 2, Efésios 2, 8. Veja bem o que o apóstolo Paulo diz para a igreja dos nossos irmãos lá da igreja que estava lá em Efésios. Olha só, porque pela graça sois salvos, pela graça. O que é graça? É um dom de Deus. Não é meritório, amigos. Não tem que pagar nada. Fazer nenhum sacrifício, é de graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Então a salvação é de graça e o meio de se ganhar a salvação é mediante a fé. Não pelas obras, para que ninguém seja salvo, seja se glorie. Então, pela fé, e o que é fé? Segundo diz lá em Hebreus capítulo 11, verso 6, vamos ver, esse texto aqui eu estou pegando, sabe, assim de memória. Hebreus 11, 6, que fala lá na galeria dos heróis da fé. Hebreus 11, 6. É 11, 3 e não 6. Olha que fala aqui. A natureza da fé é o título que aparece aqui. Olha. Pela fé entendemos que os mundos foram formados pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir-se das coisas que não aparecem. E o verso 6 fala assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, sem fé também é impossível agradar a Deus, mas a salvação é de graça. Não tem que pagar nada, é mediante a fé. Mas a nós cabe uma decisão. É de graça, mas não é de graça. Porque de acordo com a 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18, 19, custou o sangue de Cristo. Então é de graça. De acordo com Efésios, é de graça. Mas não é de graça porque custou o sangue de Cristo. Agora, como é que se alcança, então, a salvação? Há um quesito a mais aqui, que está lá no livro de Apocalipse 28, 17, para que nós possamos, então, encerrar a primeira bem-aventurança que começamos hoje. O Espírito e a noiva dizem: vem. E aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida, que é Cristo Jesus. Depende de você. Você quer receber a salvação para entrar no reino de Deus? Então, de acordo com a primeira bem-aventurança, temos que ser humildes e aceitar a dádiva de Deus. É só lembrando que o critério para a pontuação, para os prêmios, é deixar nos comentários: oi, Walter Silva. Só isso. Oi, Walter Silva. Quanto mais oi você falar para mim, mais você vai pontuar. Então esse é o critério. E vamos despedir agora com uma oração. Fechemos os olhos, vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu perdão. Em nome de Jesus. Amém. Até, meus queridos, com a graça de Deus.